Ministério da Educação, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Pró-Reitoria de Graduação. Edital número 1/2026/Prograde. Torna pública a abertura do processo seletivo de ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU 2026, chamada regular da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. O pró-reitor de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, designado pela Portaria UNILA número 234/2023/GR, de 16 de junho de 2023, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA número 280/2020/GR, de 21 de agosto de 2020, nos termos da legislação vigente e, considerando a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e suas alterações, a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e suas alterações, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e suas alterações, o Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC número 18, de 11 de outubro de 2012, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC número 21, de 11 de outubro de 2012, e suas alterações, a Portaria Normativa número 9, de 5 de maio de 2017, e suas alterações, a Portaria número 4, de 6 de abril de 2018, o edital MEC número 35, de 23 de dezembro de 2024, a resolução Consuem número 7, de 2018 e suas alterações, a resolução Consuem número 013, de 2018, termo de adesão da UNILA ao SISU 2026, os candidatos que serão classificados para a matrícula na chamada regular pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, Seleção 2026, os candidatos classificados em lista de espera a ser disponibilizada pelo SISU-MEC para a seleção de 2026 e demais normas e/ou legislações complementares. Resolve tornar pública a abertura do processo seletivo UNILA SISU 2026, chamada regular, nível graduação, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2026, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Número 1. Das disposições preliminares. 1.1. Todos os editais e documentos referentes ao presente processo seletivo serão publicados no portal de editais da UNILA, bem como na página do SISU 2026 UNILA. 1.2. O cronograma contendo datas das publicações de editais, pré-cadastro online no sistema, datas de divulgação de alunos matriculados e outros procedimentos do processo seletivo constam no anexo 1 do presente edital. Número 2. Da validade. 2.1. Os resultados do processo seletivo UNILA SISU 2026, para o qual se abrem inscrições neste edital, são válidos para o ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2026. 2.2. O primeiro semestre do ano letivo de 2026.1 tem início previsto para março de 2026. Número 3. Das etapas do processo seletivo. 3.1. O processo seletivo SISU-UNILA 2026 será realizado em duas etapas, sendo 3.1.1. A primeira realizada exclusivamente pela plataforma do SISU, Ministério da Educação, nos termos da Portaria Normativa MEC número 21, de 5 de novembro de 2012, e 3.1.2. A segunda realizada exclusivamente pela UNILA, com base nas listas de classificação disponibilizadas pela Secretaria da Educação Superior, SESU-MEC, e baseada na análise de documentação de todos os candidatos e dos requisitos obrigatórios para o ingresso nas vagas reservadas às ações afirmativas dos candidatos cotistas,
de acordo com o descrito no presente edital e em editais e ou documentos oficiais que, eventualmente, venham a ser publicados pela UNILA. 3.1.3. As duas etapas do processo seletivo são obrigatórias e eliminatórias. Número 4. Da primeira etapa do processo seletivo. 4.1. A primeira etapa consiste na realização da inscrição no SISU por meio do site do INEP pelo endereço https://acessounico.mec.gov.br/SISU. 4.2. Estão aptos para a participação no processo seletivo UNILA SISU 2026 todos aqueles que concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio ou equivalente, que tenham participado do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, nas edições 2023, 2024 e ou 2025 e que tenham obtido nota acima de 0 na prova de redação. 4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações constantes no termo de adesão da UNILA ao SISU 2026, divulgado no sítio eletrônico da UNILA, observando os procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SISU, bem como os horários de atendimento na UNILA e apresentar/enviar corretamente todos os documentos exigidos para a matrícula. 4.4. A inscrição para o processo seletivo UNILA SISU 2026, referente aos cursos previstos no presente edital, será realizada exclusivamente por meio do Sistema Integrado de Seleção Unificada, SISU, no período de 19 a 23 de janeiro de 2026. 4.5. Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato autoriza a UNILA, desde já, a divulgar as médias obtidas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. 4.6. A divulgação mencionada no item anterior tem o objetivo de classificar os candidatos para a concorrência no processo seletivo regido pelo presente edital. Número 5. Dos cursos. 5.1. No processo seletivo UNILA SISU 2026, são ofertadas vagas para os 29 cursos de graduação, com a disponibilidade de vagas por curso estabelecida no anexo 2 do presente edital. 5.2. Ofertam-se vagas para a seleção de alunos para os seguintes cursos. De novo. 5.3. Todos os cursos elencados no item anterior serão ofertados na modalidade presencial na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 5.4. Para todos os cursos da UNILA, o sábado, no horário diurno, é considerado dia letivo. Número 6. Das vagas e das reservas de vaga. 6.1. A UNILA reserva, conforme previsto na Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012 e pela Portaria Normativa nº 18/2012 do MEC, para o referido processo seletivo de cursos de graduação, por curso e turno, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e gratuitas, inclusive em cursos de educação profissional técnica ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público, observadas as seguintes condições. 6.1.1.
50% das vagas de que trata o caput são reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. 6.1.2. 34,57% das vagas para cotistas serão destinadas a pretos, pardos e indígenas, reservada por curso e turno aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 6.1.3. 7,92% das vagas para cotistas serão destinadas a pessoas com deficiência, reservadas por curso e turno aos candidatos inscritos nessa modalidade. 6.1.4. 0,06% das vagas para cotistas serão destinadas a autodeclarados quilombolas. 6.2. Serão ofertadas as seguintes modalidades de ações afirmativas no presente processo seletivo. 6.2.1. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, LI. 6.2.2. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que sejam pessoas com deficiência, LI_PCD. 6.2.3. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que se autodeclararem quilombolas. LI_Q. 6.2.4. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. LI_PPI. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, LB. 6.2.6. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência, LB_PCD. 6.2.7. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararem quilombolas. LB_Q. E 6.2.8. Candidatos que estudaram integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. LB_PPI. 6.3. Somente poderão concorrer às vagas reservadas às ações afirmativas os candidatos que, 6.3.1, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e gratuitas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos, ou 6.3.2, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, ou 6.3.3, tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA,
ou do Exame de Certificação de Competências ou de Avaliação de Jovens e Adultos, realizado pelos sistemas estaduais de ensino. 6.4. Consideram-se escolas públicas e gratuitas somente aquelas mantidas pelas administrações municipal, estadual ou federal e que não envolvam cobrança de mensalidade. 6.5. Não poderão concorrer às vagas reservadas às cotas os estudantes que 6.5.1 tenham em algum momento cursado parte do ensino médio com aprovação em escolas particulares, independentemente de terem gozado ou não de bolsa. 6.5.2 tenham estudado parte ou todo o ensino médio em escolas pertencentes a instituições mantidas pela iniciativa privada, ainda que gratuitamente. 6.5.3 tenham obtido certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou pelo Exame de Certificação de Competências ou de Avaliação de Jovens e Adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino, mas tenham cursado em algum momento o ensino médio em escola privada. 6.5.4 renunciarem, no Sistema de Seleção Unificada, SISU do MEC, ao direito de concorrer como candidato cotista. 6.6 todas as vagas por curso constam no anexo 2 do presente edital. Número 7. Dos critérios de avaliação e classificação. 7.1 será automaticamente desclassificado o candidato que tenha obtido nota 0 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. 7.2. Não há diferenciação de peso entre as diferentes áreas cobradas no Enem, sendo adotado o peso 1 para todas as áreas do conhecimento, inclusive a redação. 7.3. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final, referente à média aritmética simples das notas obtidas nas 4 provas referentes às áreas do conhecimento e na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, edição de 2024, sendo o cálculo realizado de acordo com a fórmula matemática abaixo. 2 pontos. Nota final igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais R dividido por 5, em que P1 representa a nota final obtida pelo candidato na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. P2 representa a nota final obtida pelo candidato na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. P3 representa a nota final obtida pelo candidato na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. P4 representa a nota final obtida pelo candidato na prova de Matemática e suas tecnologias. R representa a nota final obtida pelo candidato na prova de Redação. 5 representa o fator divisor para o cálculo da média aritmética simples das 5 notas obtidas no Enem 2024. Nota final representa a nota de classificação do candidato dentro da modalidade de inscrição escolhida no ato da inscrição no sistema eletrônico do MEC SISU. 7.4. Os estudantes serão classificados e selecionados de acordo com as notas, conforme o seguinte. 7.4.1. Inicialmente, serão classificados em ampla concorrência, independentemente da opção de modalidade, e selecionados de acordo com o limite de vagas disponíveis na instituição por local de oferta, curso e turno. E 7.4.2, aqueles que concorram às vagas reservadas conforme seu perfil socioeconômico informado em sua inscrição e não sejam selecionados nos termos do inciso 1º do caput, serão classificados na seguinte ordem. 7.4.2.1 integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda. 7.4.2.2 integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo,
conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que sejam pessoas com deficiência. 7.4.2.3. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que se autodeclararem quilombolas. 7.4.2.4. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, independentemente de renda, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 7.4.2.5. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. 7.4.2.6. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência. 7.4.2.7. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararem quilombolas. E 7.4.2.8. Integralmente em escola pública ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 7.5. Os candidatos serão classificados por opção de curso de acordo com os valores decrescentes da nota final e serão selecionados conforme o número de vagas oferecidos para cada curso e reserva de vaga, conforme estabelecido pela Portaria MEC número 21/2012. 7.6. Havendo empate entre os candidatos, a classificação atenderá ao disposto do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394/96, acrescido pela Lei número 13.184/2015, a qual estabelece que, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. 7.6.1. Visando atender ao disposto no item supracitado, a UNILA solicitará aos candidatos empatados, por meio de publicação de edital de convocação, documentos que comprovem a renda familiar, devendo estes estar em conformidade aos elencados no anexo 4 do presente edital. 7.6.2. Caso nenhum candidato empatado cumpra o requisito de possuir renda familiar inferior a 10 salários mínimos, o critério de desempate será o de maioridade. 7.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do portal do Ministério da Educação, MEC, e do portal de editais da UNILA, os procedimentos, resultados e eventuais alterações referentes ao presente processo seletivo. 7.8. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e dos respectivos horários de atendimento da UNILA. 7.9. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios socioeconômicos dispostos na Lei nº 12.711 de 2012, as remanescentes deverão ser destinadas, primeiramente, a autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas,
ou a pessoas com deficiência e, posteriormente, completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. 7.9.1. Caso não haja mais estudantes com perfil socioeconômico para ocupar qualquer uma das vagas reservadas, de que trata o disposto na Lei nº 12.711 de 2012, após a aplicação do item 7.5, as vagas restantes serão disponibilizadas aos estudantes da ampla concorrência. 7.10. A lista oficial de candidatos aprovados no SISU, na chamada regular, de acordo com a classificação e modalidade de inscrição em cada curso, será publicada após a liberação pela Secretaria de Educação Superior, SESU-MEC, via sistema SISU Gestão, no dia 29 de janeiro de 2026. 8. Da segunda etapa de seleção, pré-cadastro e registro. 8.1. A segunda etapa de seleção será realizada pela UNILA, com base na lista de classificação dos candidatos dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo, primeira etapa de seleção, disponibilizada pela SESU-MEC. 8.2. A segunda etapa consiste no preenchimento do pré-cadastro online, a apresentação da documentação para a matrícula e a realização dos procedimentos de validação e verificação dos candidatos convocados nas vagas reservadas para cotas. 8.3. O pré-cadastro online dos candidatos convocados na chamada regular pelo SISU será realizado no período de 2 a 8 de fevereiro de 2026, devendo o candidato, dentro deste prazo, atender ao estabelecido a seguir. 8.3.1. Para os candidatos convocados para a realização da segunda etapa, será enviado correio eletrônico, e-mail, de convocação ao endereço eletrônico e-mail do candidato cadastrado no SISU, constando o link para acesso ao sistema do pré-cadastro online. 8.3.2. O candidato deverá acessar o sistema, preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida, conforme a modalidade de convocação. 8.3.2.1. Os candidatos convocados na cota ampla concorrência devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3. 8.3.2.1. Os candidatos convocados na cota LI Escola Pública, independente da renda, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3. 8.3.2.3. Os candidatos convocados na cota LB, Escola Pública e com renda familiar bruta ou inferior a um salário mínimo per capita, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3 e no anexo 4. 8.3.2.4. Os candidatos convocados na cota LI-PCD, Escola Pública, independente de renda e pessoa com deficiência, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3 e no anexo 5. 8.3.2.5. Os candidatos convocados na cota LB_PCD Escola Pública e com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita e pessoa com deficiência devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3, anexo 4 e no anexo 5. 8.3.2.6. Os candidatos convocados na cota LI_PPI Escola Pública Independente de Renda, que se autodeclararam pretos ou pardos, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3 e anexo 6. 8.3.2.7. Os candidatos convocados na cota LI_PPI Escola Pública Independente de Renda, que se autodeclararam indígenas, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3 e no anexo 7. 8.3.2.8. Os candidatos convocados na
cota LB-PPI, escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararam pretos ou pardos, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3, anexo 4 e no anexo 6. 8.3.2.9. Os candidatos convocados na cota LB_PPI, escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita, que se autodeclararam indígenas, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3, anexo 4 e no anexo 7. 8.3.2.10. Os candidatos convocados na cota LI_Q, escola pública independente de renda e autodeclarado quilombola, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3 e no anexo 8. 8.3.2.11. Os candidatos convocados na cota LB_Q, escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita e autodeclarado quilombola, devem apresentar toda a documentação prevista no anexo 3, anexo 4 e no anexo 8. 8.3.3. Realizado o pré-cadastro online, o candidato deverá aguardar a publicação da análise da documentação, que está prevista para o dia 12 de fevereiro de 2026. 8.4. Todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às ações afirmativas, cotas, deverão se submeter a procedimentos para verificação de documentação, bem como procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios que devem ser comprovados para o ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 8.4.1. As análises das bancas de renda quilombola e indígena serão realizadas por meio de documentação apresentada pelo candidato. 8.4.2. Para as bancas de pessoas pretas, pardas e para a banca de pessoas com deficiência, serão realizadas entrevistas presenciais entre os dias 9 a 11 de fevereiro de 2026. O agendamento com data e horário das entrevistas será divulgado no dia 30 de janeiro de 2026. 8.5. Os procedimentos de que trata o item anterior são obrigatórios e pertencentes à segunda etapa de seleção descrita no presente edital, eliminando-se o candidato do processo seletivo em caso de não cumprimento. 8.6. O candidato que não preencher o formulário de pré-cadastro no período estabelecido será caracterizado como desistente no processo seletivo SISU 2026. 8.7. Todos os candidatos que realizarem a inscrição no curso de música deverão realizar a prova de habilidades específicas conforme previsto no termo de adesão do SISU 2026. O cronograma e critérios de realização da prova de habilidades específicas constam no anexo 9 do presente edital. Número 9. Do cadastro dos aprovados. 9.1. O cadastro dos aprovados consiste na formalização do registro acadêmico dos aprovados no sistema da UNILA e na posterior matrícula dos aprovados nos componentes curriculares do primeiro semestre do curso. 9.2. Não haverá procedimento de cadastro, matrícula presencial, podendo os candidatos aprovados no presente processo seletivo serem convocados a apresentar de forma presencial as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula, em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 9.3. O cadastro dos candidatos aprovados na chamada regular do SISU junto à UNILA deverá ser realizado pela Pró-Reitoria de Graduação e pelas secretarias acadêmicas da UNILA, após todos os procedimentos de verificação de documentos e procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 9.4.
Após os procedimentos elencados no item anterior, a UNILA publicará a relação de candidatos aprovados e cadastrados dentro do número de vagas ofertadas em cada curso de graduação, conforme presente edital e cronograma elencado no anexo 1, devendo os candidatos atentar-se ao calendário acadêmico 2026 da UNILA, a fim de evitar perdas de prazo e do início do semestre letivo. 9.5. Caso se identifique a falta de documentação ou a prestação de informação falsa pelo candidato, apurada a qualquer tempo, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, tal situação ensejará o cancelamento das aferições e análises realizadas pelas bancas e a consequente perda do direito à vaga e ou vínculo adquirido junto à UNILA, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 9.6. É vedada, de acordo com a Lei nº 12.089/2009, a existência de dois vínculos simultâneos com instituições públicas de ensino superior ou vínculo com uma instituição de ensino público e o gozo de benefícios do ProUni em instituição privada. 9.7. Em hipótese alguma, será permitida a permuta de curso ou de turno entre os candidatos classificados no processo seletivo. Número 10. Da perda da vaga. 10.1. Perderá o direito à vaga o candidato que não comprovar as informações declaradas no auto da inscrição ou aquele em relação ao qual, a qualquer tempo, for imputado a apresentação de documentação comprobatória falsa ou irregular, bem como tiver feito uso de quaisquer outros meios ilícitos para obtenção da vaga, ficando comprovado que não faz jus à vaga que ocupa, sem prejuízo de eventuais sanções de natureza civil, administrativa e ou penal. 10.2. Perderá ainda o direito à vaga o candidato que, 10.2.1, independentemente da categoria de concorrência, não apresentar documento comprobatório de conclusão do ensino médio de acordo com a legislação em vigor. 10.2.2. Tenha sido aprovado pelo sistema de cotas e não comprovar ter realizado todas as séries do ensino médio em escola pública e gratuita ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo, conveniadas com o poder público, com aprovação, ou que, a qualquer tempo, fique comprovado que frequentou escola privada, mesmo que tenha apresentado certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou pelo Exame de Certificação de Competências ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 10.2.3. Não comprovar a condição exigida para a ocupação da vaga em que foi classificado. 10.2.4. Não efetuar o cadastro online, bem como não efetivar sua matrícula quando convocado pelos editais publicados pela UNILA. 10.2.5. Realizar o registro acadêmico, matrícula, usando documentos, declarações ou informações falsas ou outros meios ilícitos. 10.2.6. Não assinar e ou preencher eventuais declarações e formulários que venham a ser solicitados pela UNILA para a correta efetivação dos cadastros e registros de matrícula. 10.2.7. Não assinar, quando for o caso, a autodeclaração étnico-racial. 10.2.8. Não comparecer na data, horário e local estabelecidos quando, eventualmente, convocado pela UNILA. 10.2.9. Se recusar a participar de qualquer procedimento relacionado às análises das bancas, conforme descrito nos editais publicados pela UNILA. 10.2.10. Não apresentar documentação complementar exigida quando for convocado. Número 11. Das chamadas complementares, lista de espera. 11.
11.1. Conforme a Portaria Normativa número 021/2012, MEC, após a chamada regular do SISU, a UNILA poderá convocar, por meio de edital próprio, os estudantes constantes em lista de espera nos termos da referida portaria. 11.2. O estudante selecionado na chamada regular em uma das opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. 11.3. Conforme Portaria Normativa número 21/2012, MEC, assegurado o número mínimo de vagas previsto na Lei 12.711/2012, é facultado às instituições redefinir a lista de espera do SISU para atender às eventuais políticas de ações afirmativas por elas adotadas, segundo as condições previstas no seu termo de adesão e em seus editais próprios. 11.4. Para constar na lista de espera do SISU, o candidato deverá confirmar no sistema próprio do SISU o interesse em participar da lista no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. 11.5. O estudante apto a participar da lista de espera poderá manifestar interesse em apenas um dos cursos pelos quais optou por concorrer em sua inscrição no SISU. 11.5.1. A manifestação de interesse de que trata o CAVT assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do SISU para a qual a manifestação foi efetuada, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. 11.6. Os procedimentos para preenchimento das vagas da lista de espera serão divulgados em edital próprio, de acordo com a Portaria Normativa MEC número 21 de 2012, ressalvado o disposto no artigo 2º do Decreto número 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no artigo 3º da Portaria MEC número 2027, de 16 de novembro de 2023, na data provável de 19 de fevereiro de 2026. 11.7. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações efetuadas para preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para o registro acadêmico estabelecidos em edital próprio, bem como a horários e locais de atendimento. Número 12. Das disposições finais. 12.1. Para eventuais comprovações, poderão ser apresentados documentos adicionais, ficando facultado à UNILA a aceitação ou não dos mesmos como comprovantes. 12.2. A UNILA não se responsabilizará por solicitações e preenchimentos de formulário online, via internet, não recebidos por quaisquer motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 12.3. Fica facultado à UNILA o direito de proceder à conferência, inclusive junto a órgãos oficiais, das informações prestadas pelos candidatos. 12.4. A UNILA divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o processo seletivo UNILA-SISU 2026, cabendo aos interessados acessar a página eletrônica oficial da Universidade para a ciência destes. 12.5. Todos os custos referentes ao translado até a UNILA são de inteira responsabilidade do candidato selecionado, não havendo a possibilidade de reembolso. 12.6. Os procedimentos, datas e critérios para a inclusão em auxílios do Programa de Assistência Estudantil serão publicados em edital próprio pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, estando sujeitos às regulamentações estabelecidas pela universidade dentro do orçamento disponível. 12.6.1. Os candidatos só poderão concorrer aos auxílios após a efetivação do registro acadêmico na UNILA. Os auxílios vigentes podem ser consultados no site da PRAE pelo link
https://portal.nila.edu.br/prai/auxílios. 12.7. O Departamento de Seleção de Alunos da Pró-Reitoria de Graduação, PROGRADE, poderá prestar informações e auxiliar os candidatos em caso de eventuais dúvidas, por meio do endereço eletrônico selecal.alunos@unila.edu.br ou pelo WhatsApp 45 3522 9659, das 8 horas às 18 horas, que será realizado de acordo com a capacidade de atendimento da unidade. 12.7.1. De modo a garantir a isonomia do processo seletivo, não serão realizadas análises prévias de documentos e comprovantes exigidos do presente edital. Todas as análises serão realizadas por bancas específicas e os resultados divulgados por meio de edital. 12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. Assina o edital Antônio Machado Felisberto Júnior, Pró-Reitor de Graduação.